Imaginem só o que é chegar ao fim de uma viagem que durou eras, uma viagem que atravessou galáxias inteiras. A grande questão é: o que acontece a seguir? Bem, é precisamente isso que vamos explorar, a fase finalíssima da educação cósmica, guiada por seres de pura perfeição, ali mesmo, nas margens da eternidade. Para conseguirmos sequer começar a entender quem são estes guias, os supernafins, é assim que a fonte os descreve, pensemos nisto por um segundo. Seres que nunca, mas nunca, nem por um instante, se desviaram do caminho da luz. É uma ideia de perfeição quase avassaladora. E é este o nosso ponto de partida. Ok, então, antes de embarcarmos nesta jornada do peregrino, temos primeiro de conhecer os guias. Quem são, afinal, estes supernafins? O que os torna tão especiais é que eles estão no topo absoluto da hierarquia angélica. A sua casa é o paraíso, o centro de toda a existência. E atenção, a perfeição deles não é algo que eles alcançaram, não, é a sua própria natureza, desde o momento em que existem. É uma ideia, bem, fascinante, para dizer o mínimo. E as responsabilidades deles? Bem, são imensas. Não pensem que eles se limitam a servir no paraíso. Nada disso. Eles comandam exércitos de anjos em universos longínquos, atuam como mensageiros diretos das deidades e, o que é crucial para a nossa história, são eles os tutores finais das almas que chegam ao fim da sua longa viagem. Muito bem, agora que já conhecemos os guias, vamos mudar de perspectiva. Vamos tentar colocar-nos na pele, ou melhor, na alma, de um peregrino ascendente. Depois de uma viagem que a nossa mente nem consegue começar a calcular, através de universos e eras, finalmente chega-se ao paraíso. Mas é aqui que as coisas ficam, bem, inesperadas. A formação final, o grande culminar de tudo, não acontece da forma que seria de esperar, numa progressão lógica. Em vez disso, o peregrino vai experienciar todo o currículo ao contrário. E isso mesmo. E este é o caminho percorrido de trás para a frente. Começa, acreditem ou não, com o repouso. Depois avança para a conduta, para a ética, mergulha no conhecimento vivo e, por fim, culmina naquilo que é o propósito de toda a existência, a adoração. Vamos espreitar cada uma destas etapas. E, claro, cada uma destas fases tem os seus próprios guias. São 7 ordens específicas de supernafins, 7 grupos de mestres angélicos que o peregrino vai encontrar pelo caminho. Pensem nisto. Depois de uma viagem de ação constante, de progresso sem parar, a primeira lição no paraíso é parar. Os primeiros guias ensinam algo que parece um paradoxo. Para se conseguir sequer começar a absorver a imensidão da eternidade, primeiro é preciso dominar a arte do repouso divino. Pode parecer estranho, mas é o primeiro passo e é fundamental. A seguir, a ética. E aqui o salto é astronómico. Na nossa vida, a ética lida com as interações num grupo limitado. Mas no paraíso? Estamos a falar de aprender a interagir de forma harmoniosa com mais de 3.000 ordens de seres completamente novos. A complexidade disto é de uma escala que a nossa mente nem sequer alcança. Ok, já se aprendeu a descansar e a interagir. O que vem a seguir? Bem, talvez seja o passo mais esperado de toda a jornada. O acesso ao conhecimento, à verdade última. E a forma como isto acontece é simplesmente incrível. Reparem bem nesta descrição. Os registros vivos da verdade, os livros vivos do conhecimento real. Eles não são bibliotecários que guardam o conhecimento. Eles são as bibliotecas. O conhecimento não é algo que eles têm, é algo que eles são. São livros vivos. E o que é que isto significa na prática? Que a forma de aprender muda radicalmente. Já não se pega num livro para ler. Em vez disso, tem-se uma conversa com o próprio livro. Entra-se em comunhão direta com o ser que é a informação. Passa-se da absorção passiva para um diálogo vivo com a própria verdade. Isto leva-nos a uma pergunta muito boa, não acham? Depois de ter acesso a todos os factos do universo, o que é que se sobra? O que é que ainda se pode perguntar? É aqui que entram os mestres da filosofia. O trabalho deles é precisamente guiar as mentes através dos mistérios que permanecem, mesmo quando todo o conhecimento já está disponível. E a velocidade com que se aprende é quase incompreensível. A fonte dá-nos uma comparação só para termos uma ideia. Uma única hora de instrução no paraíso equivale a 10.000 anos dos nossos métodos de aprendizagem. 10.000 anos numa hora. Isto mostra bem a profundidade e a eficiência da comunicação a estes níveis. E chegamos ao fim, ao clímax de toda a jornada do peregrino. Esta é a etapa final, a mais profunda de todas. O verdadeiro propósito de toda esta longa, longa ascensão.
No paraíso, a adoração não é um dever solene e pesado. Pelo contrário, é descrita como a paixão dominante e, ainda mais interessante, a recriação refrescante. Pensem nisto, é a atividade mais jubilosa, mais revigorante, e o papel destes últimos guias é ensinar a alma a expressar plenamente a gratidão e o apreço acumulados ao longo de eras. E então? O treino acaba. E depois? O que acontece depois da perfeição? Bem, o peregrino gradua-se. Entra num estado de ser completamente novo. Este momento tem um nome: o sétimo jubileu. É a cerimónia de formatura, digamos assim. É o ponto final de toda a viagem desde os mundos do tempo e do espaço e o ponto de partida para uma nova carreira. Agora, na eternidade. E este é o novo estatuto. O peregrino torna-se um finalitor. Já não é uma criatura a evoluir no tempo, mas sim um ser da eternidade. Um ser aperfeiçoado, glorificado, pronto para um serviço eterno e um propósito ainda maior. E tudo isto deixa-nos com uma ideia vertiginosa. A jornada para a perfeição é, afinal, apenas o começo. Depois de alcançar o topo, o finalitor enfrenta um desafio novo, um outro nível de realidade. E a pergunta que fica a ecoar é: o que vem a seguir, quando a própria perfeição não é o destino final, mas apenas o ponto de partida?